Pessoal, o que vocês acham sobre isso? Assim, tá uma vergonha, na minha opinião, uma vergonha a reação do bolsonarismo ao encontro Lula-Trump, essa aproximação do Lula com o Trump. Tá uma coisa, chega a ser constrangedor, eu chego a ter vergonha alheia. O Lauro Jardim notou isso bem hoje, sobre o encontro Lula-Trump, a incapacidade de reação do bolsonarismo diante do triunfo do governo. E tudo, né, aquela live que o Eduardo Bolsonaro, vocês já devem ter visto, mas que o Eduardo Bolsonaro fez 5 horas atrás, com cara de choro ali. Olha, é constrangedor. Pessoal, fala pra vocês aqui, as pessoas têm que ser menos emocionadas. Eu tô vendo político acreditando em narrativa da Globo News. Meus amigos, vamos aprender a analisar os fatos. Olhe para tudo que está acontecendo. O Trump, ele aperta a mão de todo mundo, ele abre diálogo com todo mundo. Ele falou com Kim Jong-un na Coreia do Norte. Ele fala com o Xi Jinping e depois bota mais de 100% de tarifas, se for preciso, em cima dos produtos chineses, principal parceiro comercial dele. Aliás, o livro de fotografias do Trump, quem mais aparece é o Xi Jinping. Então, a gente não pode, a todo momento que ocorre, né, o que está dentro do script da negociação do Trump, né, a parte de entrar numa fase mais aberta, até de elogiar, a gente baixar as armas. As sanções, todas elas seguem. Nenhum visto foi devolvido. A Magnitsky continua aplicada. E a gente está vendo muita incompetência. E sempre a mesma narrativa, né? Toda reunião é a preparação para a próxima reunião. E o discursinho dele e também do Paulo Figueiredo, ensaiado. Até agora, a negociação dos Estados Unidos com o Brasil está assim. Tarifa de 50% permanece, lei Magnitsky no Alexandre e na família continua, diversos ministros do STF com visto cassado também continua. Lula, por sua vez, ganhou um feliz aniversário e uma foto com um cara que ele diz que é nazista. Estamos no aguardo de novidades. Eles colocam isso, o Eduardo, inclusive, fez um texto exatamente nessa linha, mas eles escondem aqui. E eles já assumiram publicamente, em várias lives, contando a história de como que eles construíram essas sanções e tal, que eles tiveram dezenas e dezenas de reuniões no Congresso dos Estados Unidos, lá no Departamento de Estado. Isso foi uma construção feita em 3 anos. Tá? Antes mesmo do Trump ser presidente, eles já estavam em contato com deputados do Partido Republicano e depois eles tiveram dezenas de reuniões lá no debate. Ou seja, isso foi construído. E aí agora que tem as primeiras 3 reuniões aí entre o Lula e o governo Trump, eles já cobram que o resultado da derrubada da sanção já seja imediato. Uma coisa que eles construíram com dezenas de reuniões. Não, eles sabem que vai ter, né, vão ter aí algumas rodadas e tal. Mas eles sabem que a coisa está caminhando no sentido de ter derrubada de tarifa. E aí nós fizemos, eu diria aqui, dezenas e dezenas de reuniões no Departamento de Estado, no Departamento de Tesouro, no Departamento de Comércio, explicando, levando documentos, mostrando, olha, essa é a situação do Brasil, esses são os fatos do Brasil. Sobre esse discursinho do Eduardo Bozo, o melhor comentário que eu vi lá foi esse aqui. Mas tá bom, ok, fala aí o que você quiser, mas... E aí, você autorizou ou não autorizou a reunião entre Lula e Trump? Segundo você, nada nesse sentido ocorreria sem a sua autorização. De fato, ele lembrou aquele vídeo em que ele dizia, olha, não tem diálogo, para ter qualquer diálogo passa por nós. E aí, passou pro Lula ter essa reunião aí, foi você que autorizou? É óbvio que não, né, pessoal? Então, assim, ridículo, todas as respostas aí cretinas, todas as declarações que vocês fizeram sobre esse assunto desde ontem, tudo um lixo. Agora, eu vi um vídeo muito bom do Otônio de Paula, olha só, deputado, pastor, apoiou o Bolsonaro e tal, ele mandando a real. Eu vi, claro que eu vi. E não tenho muito o que falar, não. As imagens falam por si próprio. Na verdade, parece que o Lula entrou no coração do Trump. Trump chamou ele de um homem vigoroso, disse que está impressionado com ele, quis saber da história política dele aqui no Brasil. Lula contou a versão dele. Enfim, isso para o Brasil é bom. Numa mesa de negociação, ela rende mais quando se tem empatia entre as partes. E é o que está acontecendo. Agora, quem quiser continuar acreditando no que estão te dizendo, que o Trump vai invadir o Brasil, de que enquanto o Bolsonaro estiver inelegível, nada acontece, vai lá, continua acreditando. Agora, eu já passei dessa fase de acreditar em Saci Pererê e em tudo que tentam convencer parte da direita brasileira. A verdade é que o tiro saiu pela culatra. Por enquanto as coisas estão acontecendo como o Lula queria. E ter que admitir o erro é muito ruim. Mas o erro não foi meu. O erro foi do deputado Eduardo Bolsonaro. E aí, pessoal, pra gente encaminhar pro fechamento desse vídeo, eu queria comentar 2 cretinices que eu vi hoje, tá?
Primeiro, isso aqui foi um editorial de ontem do Estadão. O Supremo cria o crime de desinformação. Ao tipificar a propagação de mentiras, STF ultrapassa o limite entre julgar e legislar. Nenhuma democracia sobrevive quando a opinião depende de sentenças e licenças. Aí, isso aqui, esse editorial foi feito em cima do julgamento do núcleo 4, que é o núcleo da desinformação lá do núcleo golpista. Para começo de conversa, quem fez esse texto aqui é um débil mental ou é um mau caráter, um bandido, tá? Porque vamos lá, eu faço uma aposta aqui, ninguém nesse país vai ser condenado pelo tipo penal de propagação de mentiras. Ninguém. As pessoas serão condenadas pelo 359, quem foi eventualmente condenado, 359L e 359M do Código Penal, crime de abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado. O que é a questão do núcleo da desinformação? A questão é o seguinte, eu já falei isso aqui várias vezes para vocês, mas vou explicar mais uma vez. A questão é que você não pode dar um golpe de Estado e falar para as pessoas, Bolsonaro não podia chegar abertamente para as pessoas e falar, olha pessoal, eu quero dar um golpe de Estado porque eu gosto muito de dinheiro e com o golpe de Estado eu vou conseguir entrar em todos os grandes negócios do Estado, vou conseguir fazer muita negociata, vão mandar muito dinheiro para mim e eu vou passar a ser bilionário, então eu vou ter muito poder e eu vou ter muito dinheiro, e é para isso que eu quero ter o poder absoluto, por isso eu quero o golpe de Estado. Ele não pode falar isso abertamente para a população, ele tem que criar uma narrativa para justificar o golpe de Estado, e aí é que vem a questão, as urnas são fraudadas, começa a fazer uma enxurrada de mentiras sobre urna eletrônica, questionar para justamente criar uma narrativa para possibilitar o golpe de Estado. E aí é nesse contexto que essas pessoas que estiveram envolvidas nesse plano de criação de fake news industriais contra as urnas eletrônicas, elas estão sendo julgadas como parte do golpe. Tá? É esse que é o ponto. Bem, e uma última coisa também, outra cretinice que eu vi, essa aqui é até curiosa, tá? A presidente do Superior Tribunal Militar é uma mulher muito séria, muito legalista, e deu uma entrevista coletiva dizendo ali que não podemos permitir que a ditadura retorne. Aí, se vocês acreditam que o Hamilton Mourão, o general Mourão, que ele vestiu a carapuça, ou seja, ninguém citou ele, ninguém falou nada, não tinha nada a ver com esse assunto. Aí a mulher falou assim, não podemos permitir que a ditadura retorne. Aí ele saiu da toca, ficou nervoso, vestiu a carapuça que o negócio tem a ver com ele e fez esse comentário em cima da publicação. Se a excelentíssima senhora ministra, presidente do Superior Tribunal Militar, deseja participar e se manifestar politicamente, que se candidate nas eleições de 2026. Dos magistrados espera-se imparcialidade e que se manifestem nos autos dos processos. A mulher fazendo não podemos permitir que a ditadura retorne. Impressionante. Agora, lembrando, né, o Mourão vestiu a máscara aí, a carapuça do golpe, do golpista. Não foi à toa, eu me lembro muito bem. Houve a eleição no domingo. Na segunda-feira, a Globo News fez entrevistas com vários dos eleitos. Uma dessas entrevistas foi com o Mourão, recém-eleito, senador. E a Júlia do Ali perguntou, olha, e essa história de fazer igual o Hugo Chávez fez lá na Venezuela, aliás, vários golpistas aí fizeram, de povoar ali o Supremo Tribunal, aumentando o número, né? O Chávez aumentou para, acho que 25 o número de ministros da Suprema Corte. Com isso ele indicou ali 18 novos ministros, e aí ele passou a ter maioria na corte, né? Então ela fez essa pergunta, olha, vocês, se o Bolsonaro vencer a eleição daqui a um mês, vocês vão fazer isso aqui no Brasil? Vocês vão ampliar o número de ministros da Suprema Corte para capturar, acabar com a independência do STF e tal? E ele deu uma resposta no sentido de que sim, de que ele apoiava esse tipo de coisa e tal. Ou seja, por isso que ele veste a carapuça de golpista agora. Vice-presidente Mourão, isso que o senhor falou é bastante importante, porque o presidente Bolsonaro deu uma entrevista à revista Veja, em que ele fala da PEC que foi apresentada no Congresso, que pode alterar o número de cadeiras no Supremo. E aí, se o presidente for reeleito, ele teria mais indicados, para além dos 2 que ele pode indicar. Então, isso é visto com muita cautela, uma tentativa de controlar o Supremo Tribunal Federal. O senhor falou no restabelecimento da harmonia entre os poderes. Queria que o senhor fosse um pouco mais específico sobre o que o senhor quer dizer com isso, se o senhor aprova ou apoiaria, na verdade, essa PEC como senador eleito, uma vez que ela passa a tramitar. Olha, o que eu deixo muito claro e vejo hoje é que a nossa Suprema Corte tem invadido contumazmente aquilo que são atribuições do Poder Executivo, do Poder Legislativo, e algumas vezes rasgando aquilo que é o devido processo legal. Pessoal, chegamos naquele momento do vídeo em que eu falo com vocês daquela oportunidade para se trabalhar de casa, tá
100% home office, você que está precisando de um dinheiro extra, ou você que está precisando até mesmo da fonte primária de renda. Olha só, eu trouxe alguns novos depoimentos para vocês de pessoas que procuraram o Clayson e obtiveram um excelente resultado. A Maria, por exemplo, relata que estava desempregada, então ela está por conta, ela é dedicação exclusiva, tá? E tirou, por exemplo, $984 esse mês, fazendo a conversão das aproximadamente R$5.500. Agora, mesmo para você que não está na condição de desempregado, a gente tem aqui, por exemplo, o depoimento do Carlos Matos. Ele é uma pessoa que procurou o Clayson, mas ele tem outro emprego. Ele dizendo aqui, olha, hoje, por exemplo, cheguei exausto depois de mais de 10 horas no trabalho lá na fábrica e estou aqui, né, dedicando e tal, queria compartilhar o resultado de um mês, $643, tá? Ou seja, conseguiu aí aproximadamente R$3.200, sem ser dedicação exclusiva, tá? Só reforçando aqui, não é bet, não é casa de aposta, não é nada disso, isso aqui é trabalho sério. Então, se você tiver interesse nessa oportunidade, pode clicar no link que tá aqui abaixo na descrição do vídeo e você vai conversar lá com o Clayson, que vai te explicar tudo direitinho, você vai compreender exatamente do que se trata. Pessoal, então é isso, eu fecho agora e volto numa próxima oportunidade.